E aí, galera, estamos aqui, olha, para gravar agora a nossa aula sobre indicadores de liquidez. Nós vimos aí os indicadores de atividade e agora eu vou começar com os indicadores de liquidez, de liquidez, endividamento, rentabilidade e o de lucratividade, tá bom? Então aqui vai ser um vídeo, eu espero aí que de meia hora, e que te dê uma boa visão. Vamos lá. Indicadores de liquidez, né? Que são. Aqui eu vou colocar na nossa aula 2 da parte um o link aí do YouTube, tá bom? Então, olha só. Quando eu olho para o meu ativo, né, ou melhor, para o meu balanço patrimonial, ele é composto de ativo e passivo. O meu ativo é circulante e não circulante. E o meu passivo é composto de passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. Galera, quando eu falo em liquidez, eu estou me referindo a esses valores aqui, ó. Eu quero saber se eu tenho capacidade de pagamento. Deixa eu até escrever aqui para ficar melhor. Quando eu falo de liquidez, eu vou estar analisando exatamente essa parte aqui, ó. Liquidez. E a liquidez, ela vai me dar a ideia de capacidade de pagamento. Então a pergunta que eu quero responder é: o meu ativo é suficiente para cobrir o meu passivo? E aí eu vou ter alguns indicadores de liquidez, tá bom? Em regra, os meus indicadores de liquidez, eles vão fazer o quê? Eles vão confrontar, olha, esses dois públicos aqui. Ele vai confrontar o ativo com o meu passivo circulante e o meu passivo não circulante, galera. É o que eu vou chamar também de passivo exigível. Que é o que eu vou chamar de passivo exigível ou simplesmente capital de terceiros. Como é que eu chamo isso aqui, ó? De exigível ou capital de terceiros. Nós vamos usar algumas siglas, tá bom? Esse amarelo aqui eu vou chamar de PC. Esse aqui, ó, PNC, passivo não circulante. Aqui vai ser o nosso ativo circulante. E aqui vai ser o quê? O nosso ativo realizável a longo prazo. Porque o que eu vou utilizar do meu balanço patrimonial, tá ok? Quando eu estiver utilizando só esse carinha aqui, ó, o ativo realizável a longo prazo, eu vou usar a sigla ARLP. Agora, quando eu quiser utilizar todo o ativo, esse aqui eu vou chamar de ativo não circulante. Então, o que é o ativo não circulante? Ele envolve o realizável a longo prazo, os investimentos, os intangíveis e o imobilizado. Quando eu quiser me referir somente ao realizável a longo prazo, eu vou colocar na fórmula que ARLP. Tá bom, galera? Então, vamos lá para as fórmulas, tá ok? Então, o que é liquidez? Eu quero medir capacidade de pagamento. E só, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui de fórmulas de liquidez 5, né? Também, ó. Quais os indicadores de liquidez que eu tenho? Eu tenho a liquidez geral. Eu tenho a liquidez corrente. Eu tenho a liquidez seca. Eu tenho a liquidez imediata. Eu tenho a chamada solvência
geral. Ainda poderia colocar aqui também o famoso capital de giro. Então, basicamente, a gente vai ter essas fórmulas aí, tá bom, galera? Então, vamos lá para as fórmulas. Primeira fórmula da liquidez geral. Eu tenho duas fórmulas para liquidez geral, tá bom? A fórmula mais utilizada é qual? Essa daqui, ó, onde eu tenho o ativo circulante e o ativo realizável a longo prazo. Acabei de te falar aqui, ó, o realizável a longo prazo. Eu vou pegar uma parte do ativo circulante, dividido pelo passivo circulante e o passivo não circulante. Adriano, qual é a sacada aí? A sacada é o seguinte. Embaixo, eu tenho dívidas. Embaixo eu tenho dívidas. E eu tenho dívidas de longo prazo e dívidas de curto prazo. Então, a grande pergunta que eu tenho que responder aqui é: a empresa tem capacidade de pagamento no curto e no longo prazo? Então, é isso que a liquidez geral está falando, tá ok? Qual é o grande problema dela? É porque ela junta todos os recursos da empresa e todas as dívidas, tá bom? Existe uma variação na liquidez corrente, que é quando se coloca isso daqui, ó, que são as chamadas despesas antecipadas. O que é uma despesa antecipada? É quando eu fiz o pagamento para alguém antecipadamente, então eu passo a ter um direito. Então, em regra, eu retiro a despesa antecipada na hora do cálculo da liquidez geral. Não é muito comum, tá bom? Isso não é muito comum, né? O que é mais comum é o quê? É a primeira fórmula, tá legal? Então, aqui, ó, seriam as despesas antecipadas, galera. Ok? Então, essa é a liquidez corrente. Ela está o quê? Avaliando curto e longo prazo. Só que aí o gestor, ele faz a seguinte pergunta. Tá, a liquidez corrente, a liquidez geral, ela me dá uma visão de capacidade de pagamento no curto e no longo prazo. A grande sacada é, e no curto prazo eu tenho capacidade de pagamento? Porque vamos imaginar que eu tenha várias dívidas vencendo hoje, mas eu tenha muito dinheiro recebendo só daqui a um ano. Cara, embora eu apresente uma capacidade de pagamento no curto e no longo prazo, o meu fluxo de caixa está descasado, porque eu tenho muita dívida vencendo hoje, entretanto, os recursos só estarão entrando o quê? No futuro. Então, aí vai surgir a necessidade do quê? Do indicador de liquidez corrente, galera. Vamos aqui para ele, ó. Como que eu calculo a liquidez corrente? É simples. É o ativo circulante pelo passivo circulante. E aqui, novamente, aqui embaixo, olha, eu tenho dívidas. E essas dívidas são as dívidas de curto prazo. Então, o indicador de liquidez corrente, ele mensura a capacidade de pagamento de uma empresa no curto prazo, tá bom? Então, é bem tranquilo aí no balanço patrimonial pegar o valor e trazer para cá. O gestor pensou da seguinte forma, vem cá, ok, eu tenho uma liquidez corrente, entretanto, a minha empresa, ela trabalha com grandes estoques, não é? Então, eu teria lá dentro do meu ativo circulante os estoques. Isso não seria um problema, porque eu poderia ter pouco dinheiro no caixa, mas muito, muito produto estocado. E aí, o que aparentemente seria uma capacidade de pagamento boa, não seria até então. Porque o estoque ele precisa ser convertido em dinheiro, então eu preciso vender o estoque. Se eu vender a prazo, eu ainda tenho um prazo de pagamento. Qual foi a solução dada? Cara, vamos criar a liquidez seca. O que é a liquidez seca? É o ativo circulante menos o estoque. Então eu retiro o estoque e o que vai sobrar basicamente dentro desse ativo circulante? Cara, dentro do ativo circulante, quando eu retiro o estoque, basicamente sobra o quê? Dinheiro e direitos. Direitos a receber de clientes. É o quê? É uma venda que foi feita a prazo e eu tenho agora uma duplicata a receber. Tá bom? Então, retirei ali o estoque.
E aí, novamente, lá embaixo eu tenho o passivo circulante, que representa dívidas de curto prazo. Existe uma variação dessa fórmula, que é também onde eu tiro o quê? A despesa antecipada, tá ok? Qual é a mais comum, Adriano? É a que não tem a despesa antecipada, a mais comum, tá bom? Mas se pintar a despesa antecipada no problema, tu vai lá e subtrai, tá bom? Adriano, e essa medida? Cara, ela é uma medida muito boa para empresas que têm grandes estoques, entendeu? Então, ela é muito aplicada ao quê, ó? Aplicada a empresas com grande estoque. Casas Bahias, um Carrefour da vida, um Walmart, entendeu? Entre outros. Aí, olha só, vamos contar de novo a história aí, né? O gestor falou o seguinte, cara, eu tenho a liquidez geral, que me dá uma ideia de capacidade de pagamento no curto e no longo prazo. E aí o gestor falou, mas caramba, eu tenho muita dívida vencendo agora e muito dinheiro para receber só lá no futuro. Como é que eu vou controlar? E vieram com a ideia, olha, vamos liquidez corrente, ativo circulante por passivo circulante. Aí o gestor saiu novamente com um problema. Cara, mas vem cá, a minha empresa tem muito estoque. E aí, como é que eu resolvo? Pô, então bora fazer uma liquidez seca, onde eu tiro o estoque do ativo circulante. Só que o gestor, meu irmão, o cão tá tentando o gestor e ele chega e fala, não, mas pera lá. Dentro do meu ativo circulante, quando eu tiro o meu estoque, ainda fica o quê? Muito cliente a receber. E a minha empresa faz muita venda a prazo. Então, eu queria uma medida de análise de capacidade de pagamento mais voltada para o que eu tenho em recurso dentro da empresa, em dinheiro. Aí vai surgir o quê? A liquidez imediata. A liquidez imediata, ela basicamente é o quê? É disponibilidade dividido pelo passivo circulante. E o que vem a ser a disponibilidade, Adriano? Cara, a disponibilidade é a soma de três contas. Disponibilidade é a soma de três contas. Quais seriam essas contas? Eu tenho lá a conta caixa, eu tenho lá as contas bancos, eu posso ter mais de uma conta banco, entendeu? E eu tenho uma conta investimento. Adriano, eu vi uma conta de investimento lá no passivo não circulante. É essa? Não. A diferença do investimento do passivo não circulante para o investimento do ativo circulante é que a conta de investimento do ativo circulante é aquela que eu tenho dinheiro sobrando na conta, eu faço um investimento rápido para sacar a qualquer momento. O investimento que eu tenho lá no ativo não circulante é investimento o quê? Estou fazendo um prédio, estou comprando ações, são investimentos de longo prazo, tá bom? Então não são aqueles. Esse investimento aqui, ó, são os que estão lá no meu ativo circulante. Então eu pego as contas caixa, banco e investimentos do ativo circulante e somo, e elas serão minhas disponibilidades. Significa o quê? Que aqui eu só tenho dinheiro vivo, tá bom? Por fim, a gente começa a cair na chamada solvência geral. Galera, é só as equações que eu fiz até agora. Liquidez geral, corrente, seca e imediata. Vou entrar agora na solvência geral. A solvência geral é quando a empresa vai fechar as portas. Então, solvência geral é igual ao ativo total. Adriano, o que seria esse ativo total de uma empresa? O ativo total de uma empresa, ele é a soma de dois valores. Aqui eu irei somar o ativo circulante mais o ativo não circulante. E por que eu retiro as despesas antecipadas? Despesas antecipadas. Cara, é por um fator muito simples, mas muito, muito simples. No momento que vamos imaginar, eu estou passando pelo corredor,
Aí tu vem e me encontra. Aí tu fala bem assim, pô, Adriano, cara, eu tô vendendo aqui, olha, alguns perfumes da Boticário. Um exemplo. Aí eu, pô, que legal. Aí tu fala, pô, compra aí pra me ajudar, entendeu? Alguns. Aí eu falo, beleza, vou comprar. Aí tu vai me dar ali alguns perfumes da Boticário, tá bom? E eu compro esses perfumes. Vamos imaginar que esses perfumes são no valor de R$ 200. Tu não me deu o perfume, não. Tu só mostrou ali. Eu, caramba, legal. Vou comprar dois. E aí os dois perfumes dão R$ 200 e eu te pago ali na hora. Pá, te dei R$ 200 na hora. Só que quando eu te pago R$ 200, tu não me entregou ainda nenhum produto. Como é que eu classifico isso? Cara, se eu já paguei o perfume, isso vai ser uma despesa para mim antecipada. Eu antecipei o dinheiro para ti. Logo, quando tu me entregar o perfume, entendeu? Eu vou baixar essa despesa antecipada. E essa despesa antecipada, para mim, ela representa o quê? Um direito. É um direito que eu tenho lá na frente. Então, é claro que esse exemplo não é o mais indicado para despesa antecipada, mas é para te poder compreender e quando eu falo despesa antecipada, é quando eu já paguei por uma despesa que ela só vai ocorrer aonde? Lá na frente. Então, hoje eu tenho o direito e um fornecedor vai o quê? Vai me fazer a prestação do serviço no futuro. Desta forma, eu retiro essa despesa antecipada para calcular a solvência geral. E aí divido ela pelo quê? Pelo passivo circulante e passivo não circulante. Galera, esse passivo circulante e passivo não circulante, eles podem também ser chamados assim, olha, de passivo exigível. Perceba que eu não estou considerando aqui o patrimônio líquido, tá bom? Essa fórmula poderia ser reescrita da seguinte forma: ativo total menos as despesas antecipadas divididas pelo passivo exigível. Quando eu coloco passivo exigível, tu já lembra, opa, é o passivo circulante mais o passivo não circulante. Se pintar em algum livro por aí, tu já sabe do que se trata, tá bom? Ok. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma questão que caiu, olha, na Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, tá bom? Aqui em Manaus até a gente vai ter aí também provas, né, para a Procuradoria. Olha só o que ele pede ali. Analise os números constantes no quadro a seguir, né? E calcule o quê? Os índices de liquidez seca e de liquidez corrente. Então ele pede para que eu calcule a liquidez seca e a liquidez corrente. Mas galera, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estruturar todos os que nós vimos, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho a liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata. Como é que eu faço o cálculo de cada uma delas? Vamos lá. Vamos lá, tá bom? Aqui, ó, o tracinho logo. Bem legal. Em todas elas aqui embaixo, olha, eu tenho passivo circulante. Todas elas eu tenho passivo circulante. Em todas elas em cima, quer dizer, todas não, quase todas eu tenho o ativo circulante. Só que nessa daqui eu tenho as disponibilidades, lembra? Tenho disponibilidade. Vou botar o D como disponibilidade. Essa galera aí, olha, aqui no caso é o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo. A longo prazo. E aqui eu vou retirar o quê? A liquidez seca, eu retiro o estoque. É uma soma, né, Adriano? Aqui também, ó, passivo circulante e passivo não circulante, tá bom? Então aí estruturamos todas as fórmulas. Bora procurar esses indivíduos aqui, ó. Aqui eu tenho quem? Disponível. Vou marcar ele com D, tá bom? Aqui eu tenho o estoque. Vou marcar ele aqui, ó, com o
Este, né? O que mais? Percebe que ele não me dá o valor do ativo circulante, né? Porque ele não somou o ativo circulante, não somou o ativo não circulante. Ele somou, desculpa. Tá bem aqui, ó, o ativo circulante. E aqui o ativo não circulante. Deixa eu só aqui anotar. Esse carinha aqui é o meu ativo circulante, tá bom? E esse aqui é o meu ativo não circulante. Esse carinha que eu tenho aqui é o ativo realizável a longo prazo. Vou marcar aqui ele, ó. Ativo realizável a longo prazo, tá bom? Bora ver o que que nós já temos aqui, ó. A gente já tem disponível, nós já temos o estoque, ativo circulante, ativo circulante, ativo circulante e ativo realizável a longo prazo, todos no lado do quê? Do ativo. Bora lá pro lado do passivo agora, tá bom, galera? Eu tenho aqui, ó, passivo circulante, passivo não circulante, tá bom? Além desse, o que que eu tenho mais que eu preciso? Só preciso dessas duas contas, não é? Então, vou colocar aqui, ó, ativo circulante, ativo não circulante. Bora agora para resolução das questões, tá bom? Vou pegar aqui, ó, colocar uma... Cara, esse estilo aqui tá ainda meio... Tô ainda organizando. Peguei aí essa gripe. Quase morro. Vou colocar aqui duas folhas para que eu possa fazer a resolução. Então, tive problema aqui na internet. Aí estou organizando aí de novo o estúdio para as coisas funcionarem bem para a gente, tá bom? Então, bora lá. Vou começar aqui, ó, pela liquidez geral, tá bom, galera? Vou começar aqui pela liquidez geral. Liquidez geral. Vou só pegar os valores lá, ó. Liquidez geral é o quê? É ativo circulante, 6.600, e o ativo não circulante, 8.900. Então, vou colocar aqui, ó, mais 8.900. Dividido por quem? Passivo circulante e passivo não circulante. 3.300, 6.700. 3.300, 6.700. Legal? Isso vai dar igual a quanto? Galera, quando tem um monte de zero, eu costumo cortar. 1, 2, ó. Posso cortar aqui todos, ó. E eu posso reescrever assim, ó. 66 mais 89, 33 mais 67. Embaixo do igual a 100. Olha só como facilitou, né? Uma dica aqui é o seguinte, ó, é 90 mais 65. Eu jogo um númerozinho para cá. Então, eu tenho 89, eu chamo de 90. E eu tenho 66, eu chamo de 65. Ok, 90 mais 65 dá 155. É isso? É isso mesmo, não é não? Deixa eu ver aqui. Posso errar. Dá 15, vai 1, 8 e 6, 14. Deu isso mesmo, certo? Não tô errado, não. Eu estou errado, não. Então, vamos lá. Tá. 1,55 o indicador de liquidez. O que é que significa esse número? Para cada R$ 1 de dívida, não é? Aqui embaixo, gente, para fazer análise, olha, é como se eu tivesse 1. Então, eu falo que para cada R$ 1 de dívida, eu tenho no ativo da empresa R$ 1,55 de recurso para efetuar o pagamento, tá bom? Ok, bacana. Vamos lá para a liquidez corrente.
Liquidez corrente é igual a ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Eu já sei quanto que é o meu ativo circulante. 6.600. Não é? Dividido por 3.300. Quando eu corto os zeros, fica o quê? 66 por 33. Isso dá igual a quanto? 2. O que eu posso fazer? Eu sempre traço aqui e coloco um embaixo. Isso me dá uma ideia de que para cada R$ 1 de dívida, eu tenho R$ 2 em recursos dentro da minha empresa. Sejam em dinheiro, seja em bens, tá bom? Vamos lá agora, olha, para liquidez seca. É 6.600 menos quem agora, gente? O estoque. Bora lá olhar o estoque. Aqui, ó. 3.200 é o meu estoque. Ok. Isso vai dar igual a quanto? Aqui eu vou ficar com 3.400 dividido por 3.300. Bom, vou fazer isso aqui no celular para a gente não perder tempo aqui, tá bom? Aqui minha calculadora. 3.400 dividido por 3.300. Tá, 1,03. Tá bom? Se você tiver dificuldade com divisão, me fala aí. Eu faço um vídeo falando sobre. Então deu 1,03. E aí, por fim, a gente tem a liquidez imediata. E o que é a liquidez imediata? É o disponível. Aqui, ó, 1.000 dividido pelo passivo. 1.000 dividido pelo passivo. Também vou fazer aqui na calculadora para não perder tempo, tá bom? Então é 1.000 dividido pelo passivo. Dá 0,30. Aqui, ó. Então vamos lá. Na liquidez seca, nessa liquidez aqui, ó. O que significa? Para cada R$ 1 de dívida, retirando o meu estoque, eu tenho R$ 1,03 distribuídos ou em duplicatas a receber, produtos que foram vendidos a prazo, ou em dinheiro. Quando eu tiro a duplicata a receber, eu encontro a liquidez imediata. E aí, o que eu passo a ter na liquidez imediata? Para cada R$ 1 de dívida, eu tenho 30 centavos ali no meu bolso, tá bom? Galera, eu vou deixar um indicador para vocês, que é um indicador de solvência geral, tá bom? Faça um indicador de solvência geral. E no caso aqui da nossa questão, ele pede liquidez seca e liquidez corrente. Quanto que é a liquidez seca? 1,03. E qual é a liquidez corrente? 2. Então, o nosso gabarito é 1,03 e 2. Alternativa correta, letra C, tá bom? Então, aqui, ó, o nosso gabarito, alternativa C. Beleza? Ok, ok, ok. Então, aqui, ó, façam a solvência geral, tá bom? Vou deixar aqui para vocês também um outro trabalho, um outro problema. Qual é o outro problema? Aqui, ó, uma questão da Imbel. Ela já te dá o ativo circulante, ela já te dá o ativo não circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. E ela pede o quê? Assinale o indicador de liquidez geral dessa empresa. Porra, tá muito dada essa questão, tá bom? Então aí, ó, faz essa questão, né? Me dá um feedback e no nosso próximo vídeo eu vou estar falando agora sobre indicadores de endividamento, tá bom? Beijo aí para vocês, saúde a todos, um abraço e logo nos encontramos presencialmente aí na UFAM, tá bom, gente? Um abraço, obrigado, fui!